Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o futuro de Neymar e desmentir uma informação que circulou nas redes sociais, dando conta de que o pai do Neymar havia estado na Toca da Raposa, centro de treinamento do Cruzeiro, nessa segunda-feira. Você sabe que o Neymar esteve em Belo Horizonte para a realização de uma artroscopia. Ele foi se recuperar, ou foi se cuidar, com o Rodrigo Lasmar, que é também médico da seleção brasileira. Foi nesse episódio que surgiu a especulação de que o pai dele, fazendo companhia ao Neymar, teria ido visitar o centro de treinamento do Cruzeiro, aumentando as especulações de que o Neymar poderia virar reforço da Raposa. Que Tite e Neymar têm uma relação extremamente próxima, isso é absolutamente real. O Neymar, inclusive, fez força para que o Tite assumisse o Santos ao longo da temporada, acabou não acontecendo. Mas, relação a Neymar no Cruzeiro dá para descartar. Quem faz esse descarte é Alexandre Matos, executivo de futebol do Santos e bastante otimista com a renovação de contrato do jogador com o Peixe. Bom dia para você, Nath Fiuza, para quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia. O Cruzeiro quer a renovação do Matheus Pereira. E sabe quem entrou no circuito para ajudar? Foi o Tite. Ele fez uma ligação por vídeo para o Matheus Pereira, mostrou o quanto ele é importante na construção de jogadas do time, também na dinâmica desse sistema ofensivo do Cruzeiro. É um atleta que, além disso, tem uma liderança no vestiário, é um jogador que outros atletas respeitam, outros atletas gostam e, além disso, é cruzeirense. Isso também ajuda e o Cruzeiro vai disputar uma competição que precisa desses laços de time forte, de time qualificado. O Tite não quer perder ninguém do time titular e o Matheus Pereira se encaixa em todos esses argumentos. Por isso, uma ligação que o Matheus ficou muito satisfeito, ficou muito feliz e pode ajudar o Cruzeiro ter essa renovação com o Matheus Pereira, 3 anos no mínimo, né? É o que deseja o Cruzeiro para que o Matheus Pereira permaneça na Toca da Raposa. O jogador sempre é monitorado, né? Por exemplo, o Palmeiras fica de olho, sempre querendo alguma notícia, mas, pelo jeito, o MP10 permanecendo na Toca da Raposa. MP10 que é troféu Guará. Ontem foi a votação também do nosso troféu Guará. Deixa eu trazer a informação do Vitão, até porque o jornalista Vene Casagrande destacou que o Flamengo quer muito o atleta e tem uma dívida do Internacional pelo Thiago Maia. Poderia entrar nessa história? Será que o Internacional aceitaria um negócio por conta também dessa dívida, ainda o Flamengo colocando uma grana? Vamos aguardar. É um jogador que interessa, mas não é tão fácil assim. Para fechar, o Cruzeiro no dia 20 de janeiro deve fazer uma partida contra o Sport Cristal. Esse jogo amistoso faz parte da Vitória Cup. É uma competição, inclusive, que tem um patrocínio com o Cruzeiro. E aí o adversário traz boas lembranças para o torcedor do Cruzeiro. Foi o adversário que o Cruzeiro venceu em 97 e foi campeão da Copa Libertadores. Segue com você, Nath Fiuza. Forte abraço. Do zagueiro Vitão. Negócio avançou, tem Flamengo na parada. O Internacional me parece que já se deu por satisfeito que vai perder o jogador. Ele tem contrato até o meio do ano, então agora é hora de tentar salvar alguma grana, Pansieri. Vamos lá, Thiago. O Internacional deve uma grana para o Flamengo, da contratação do Thiago Maia, na ocasião. O Flamengo foi o primeiro time aí a demonstrar o interesse, querendo até que tivesse uma composição para que ele pagasse um valor, mais ou menos ali 4 milhões, para ter o Vitão, e aí os 4 milhões e pouco do Thiago Maia fosse resolvido. O Internacional não está aceitando, né? O Internacional não está querendo fazer negócio com o Flamengo nesse molde. O que acontece? É uma informação que saiu hoje mais cedo, inclusive a ESPN, a Globo, e a gente pôde apurar aqui algumas situações relacionadas ao Vitão. O Cruzeiro vai fazer sim um investimento pelo jogador, está caminhando para fazer esse investimento pelo Vitão. E aí um nome que poderia sair por empréstimo é o Japa. O Japa poderia sair por empréstimo. Não é a primeira vez que o Internacional demonstra interesse pelo meio-campista Japa. Jovem, né? O ano passado teve ali uma lesão, se recuperou, entrou em algumas oportunidades com o técnico Leonardo Jardim, poderia fazer parte do negócio. Na apuração da Globo, foi dito João Marcelo. Esse nome aí eu não confirmei, não. Esse aí ainda não está tão certo que vai ser o João Marcelo. O Internacional está querendo realmente outro atleta, querendo algum jogador, mas o João Marcelo, esse aí eu não confirmei. Mas que o Japa pode ir nessa negociação e o Cruzeiro ainda dá uma grana para o Internacional, é uma tendência. Pode acontecer para que o jogador chegue à Toca da Raposa. Thiagão.
Ô, Alexandre Simões, a gente sempre lamenta, né, quando um jovem como o Japa pode deixar o clube, mas em se tratando de uma outra grande camisa, pode ser bom pro Japa também ganhar essa maturidade jogando no Internacional? Ah, sem dúvida, né, Thiago? Principalmente se for por empréstimo, né? A gente não sabe aí se seria um empréstimo com os direitos econômicos fixados ou não, né? Eu só fiquei em dúvida nos valores pelo seguinte, olha só. Você tem um empréstimo do Japa, 7 milhões de euros, mais o João Marcelo, que quando... O João Marcelo... Não, pois é, eu tô dizendo da notícia inicial. Eu acho que é muito pelo Vitão. Quanto o Cruzeiro pagou no Fabrício Bruno? 7 milhões de euros. Ah, então o Fabrício Bruno é muito mais zagueiro que o Vitão. Eu acho que é esse nível de comparação. Mas o Vitão tem uma projeção de crescimento, de possível venda maior que o Fabrício, né? Sim, tem 25 anos, ok. Mas de toda forma, o futebol hoje é muito longevo, né? E eu acho que assim, se a gente fizer um instrumento de comparação, Fabrício Bruno e Vitão, eu acho que não dá nem pra comparar. O Fabrício Bruno é melhor que ele no combate, o Fabrício Bruno é melhor que ele na velocidade, e o Fabrício é muito melhor do que o Vitão na bola aérea. Aí na bola aérea não tem nem comparação, né? O Vitão, apesar de ter 1,85 m, não é um zagueiro muito forte no jogo aéreo, comete muitas falhas, principalmente defensivas. Então, eu não sei, assim, com certeza é um pedido do Tite, que conhece o Vitão e conhece muito bem, mas quando eu faço esse instrumento de comparação pelo que o Cruzeiro pagou no Fabrício Bruno, que eu considero mais zagueiro do que o Vitão, aí eu fico nessa questão, porque 7 milhões, que é um Fabrício Bruno, mais um João Marcelo, mais um empréstimo do Japa. Mas vamos ver como é que a coisa desenrola, que eu tenho a certeza de que o Cruzeiro precisa sim de um zagueiro. Ô Nath Fiuza, vale a pena esse investimento, 7 milhões de euros? Você vê no Vitão esse potencial todo para chegar, e seria titular, aliás, importante lembrar, né? A lesão do Vidalba vai tirá-lo do início do Campeonato Brasileiro, então o Cruzeiro tem que ter uma zaga pronta ali para poder, né, começar a temporada. Repito, é um calendário diferente dos últimos anos, já tem Brasileirão logo no final de janeiro, então talvez até por essa emergência o Cruzeiro tendo que ir ao mercado com um gasto talvez maior do que a própria expectativa, já que tinha uma zaga consolidada, né? Acabei de anunciar a zaga do Troféu Guará, Vidalba e Fabrício Bruno, Nath. Eu acho que a questão do Vidalba, a lesão, né, torna essa busca do Cruzeiro por um zagueiro mais emergencial de fato. A gente já falava da necessidade do Cruzeiro talvez ter um parceiro mais novo para o Fabrício Bruno, um jogador que tivesse uma condição de ser titular e de atuar ali como domínio da função por mais tempo. O Vitão se encaixa nessas características porque ainda é novo, mas sem dúvidas, o Cruzeiro precisa de um zagueiro com experiência para ser titular, com rodagem, com maturidade, para começar esse Campeonato Brasileiro. O João Marcelo é um zagueiro acho que é um zagueiro muito técnico, é um bom zagueiro com qualidade, mas vem dessa temporada com pouquíssimos jogos, né, Pansieri? Então é difícil até também da gente avaliar. Provavelmente ele vai permanecer como opção e você precisa ter também essas opções, né? Então, ainda que o Vitão venha e o Vidalba se torne também uma opção como substituto, você vai ter dois grandes zagueiros no banco, João Marcelo e Vidalba, a meu ver. É uma composição de zaga mais equilibrada. Eu acho que uma parte financeira e um empréstimo do Japa, eu acho que é uma boa solução de negócio, até porque o Japa no Internacional poderia ter mais minutos, poderia se valorizar, depois poderia render ao Cruzeiro. Agora, ter que se desfazer de mais de um atleta e ainda pagar pelo Vitão, aí eu concordo com o Simões que talvez seja um pouco demais. E a questão do João Marcelo é que eu acho que você precisa do João Marcelo também na composição do plantel, do elenco. Zagueiro é uma posição que não dá para brincar, não dá para ter ali na conta do chá. Então, acho que emprestar o Japa faria, de fato, mais sentido. Primeiro, começando essa situação do Gerson aí. Você confirmou? Que pé que tá? Tá, eu confirmei sim, HG. Eu fiz contato com uma pessoa do Cruzeiro no fim de semana para tentar apurar algumas informações. Começando pelo Gerson. O Cruzeiro fez... lembrando a informação, foi inicialmente divulgada pelo Pedro Rocha, da Globo. E aí eu consegui confirmar. O Cruzeiro fez um contato com o Zenit pensando em incluir o Jonathan Jesus na negociação pela contratação do Gerson. O Zenit contratou o Gerson por 25 milhões de euros em julho desse ano. O jogador estava defendendo as cores do Flamengo. E aí, nesse momento, a equipe do Zenit pede 40 milhões de euros pela liberação do Gerson. O Cruzeiro fez o contato, tentou incluir o Jonathan Jesus, que é um jogador que interessa ao Zenit, e mais uma compensação financeira, mas nos moldes propostos pelo Cruzeiro,
essa negociação ainda não avançou e fica bem difícil, especialmente pela pedida do Zenit, 40 milhões de euros pela venda do Gerson. Eu já trago as outras? Ou... Pode emendar. Estou emendando. Vamos para a próxima sobre o Vitão, zagueiro. No fim de semana também, conversando com essa mesma fonte do Cruzeiro, me passou que o Cruzeiro tem interesse na contratação do Vitão, zagueiro que pertence ao Internacional. O Cruzeiro quer a contratação do jogador, que é uma indicação do técnico Tite. O Tite entende que o Vitão pode ser muito útil, formando uma boa dupla de zaga ao lado do Fabrício Bruno, e gostaria de ver o Vitão jogando pelo Cruzeiro. Então ele indicou a diretoria do Cruzeiro, só que até aqui a pedida do Internacional é considerada elevada nos bastidores da Toca da Raposa, e por isso o Cruzeiro ainda não avançou pensando nessa contratação do Vitão. E para finalizar, outro nome que foi indicado pelo técnico Tite é o do meio atacante Bitelo, João Paulo Bitelo, que defende as cores do Dinamo de Moscou da Rússia. Tem 25 anos, contrato até 30 de junho de 2028. Ele renovou o contrato em março desse ano, salvo engano, com o clube russo. E é um jogador que hoje os russos querem algo na casa dos 10 milhões de euros para liberá-lo. Mas é mais um jogador que o Tite indicou, o Bitelo, revelado nas divisões de base do Grêmio, que hoje defende o Dinamo de Moscou. Bom jogador o Bitelo, muito bom jogador. Você gosta do Bitelo? Adoro. Bom jogador o Bitelo. O Vitão é o melhor dos zagueiros do Internacional. Quanto que é o Vitão? Eu não sei, não é que jogador barato, não. Viu? Não me passaram o valor exato. Não sei valores do Vitão, não, mas não é um jogador barato, não. Aliás, é um jogador que o Inter, inclusive, quer fazer caixa, viu, Valu? Porque é um jovem zagueiro de muito potencial. O Inter já resistiu ao Flamengo, né? Exatamente. Então, assim, e o Cruzeiro deve pensar, né? É claro que é um jogador... O Vitão tem o quê? 24 ou 25? 25. Tá. Você não pode olhar o Fabrício Bruno, quando o Cruzeiro adquiriu, 3 anos mais velho, mas eu imagino que o Cruzeiro esteja considerando até o que investiu no Fabrício Bruno, né? O Cruzeiro investiu 7 milhões de euros. O Cruzeiro, neste momento, não vejo o Cruzeiro disposto a pagar 10 milhões. Até chegou naquela época do Valentim Gomes, o Cruzeiro chegou nessa casa em termos de milhões de dólares, né? Acho que o Cruzeiro não estaria disposto a fazer esse movimento. Cara, com relação ao Gerson, eu devo ser um dos poucos não entusiastas com relação ao Gerson. Por que, Valu? Você não está entusiasmado? Não, mas não é com relação ao campo, tá? Primeiro, 40 milhões de euros é impossível para o Cruzeiro fazer essa operação. É praticamente impossível, né? Vamos colocar assim, impossível não é bem o termo, mas praticamente impossível. Cara, no campo, acho que ninguém aqui discute que o Gerson seria titular em qualquer time do Brasil, né? Há um consenso entre nós aqui. Ele sai do Brasil titular no Flamengo. Ninguém discute. O Coringa brilhou em 2019, joga pra cacete. Não satisfeito, brilhou de novo quando voltou. Mas tem uma questão no Gerson que, assim, eu acho que o clube que for contratar, que tiver a intenção de contratar, no caso a gente está tratando aqui do Cruzeiro, é importante. O clube vai lá, provavelmente quem faz o investimento no Gerson faz um investimento alto, a gente está vendo, foi para lá por 25 milhões de euros e o Zenit querendo 40, outro clube talvez queira além do Cruzeiro, enfim. Cara, e aí? Esse jogador, ele tá no Brasil, ele quer ir para fora. Ele tá fora, ele quer voltar pro Brasil, tá no Brasil de novo, quer ir para fora e agora quer voltar de novo. Então, assim, repito, dentro do campo, só um maluco não acharia interessante contar com o Gerson no seu time. Ponto. Mas isso também é custo. Você trazer jogador com esse tipo de... cara, ele é instável, Thiago. Eu não acho que não tem problema querer... Mas eu tô falando, pensando na instituição. Mas eu acho que agora ele aprendeu, não? Thiago, sério? Você põe a sua mãozinha direita no fogo? Eu não ponho, não. Só tô perguntando. Mas já é a terceira ida dele pra Europa. Thiago, ele foi pra Fiorentina, pra Roma, aliás, né? Fiorentina ou Roma, não lembro. Eu acho que Roma. Depois o Olympique de Marselha e agora ele foi pro Zenit. Sim, de verdade, pra mim, eu acho que ele aprendeu. Porque você tá deitado na cadeira, Thiago? Eu não tô deitado, cara. É que parece que tô deitado. Por favor, não faça isso mais. Você tira o meu raciocínio, Gajô. Eu te amo tanto, irmão. Mas ele, pra mim, é um cara, de verdade, que ele aprendeu. Como é que você sabe que ele aprendeu? Cara, O que te faz ter certeza? Então, se ele tivesse aprendido, ele ficava lá. É a terceira ida dele. Cara, pois mas aí são contratos incompletos em todos os clubes. Todos os clubes. Em todos os sempre contratos incompletos. Não vai até o final. Entende? A minha questão não é o campo. Faz sentido o que o Valu está dizendo. E aí o torcedor pode ficar pistola. Porra, o Valu não está querendo. Não, o Valu quer. Só que o Valu está chamando a atenção para um fato
que é o cara não cumprir contrato até o final do lugar nenhum. E é um baita investimento. Nós estamos falando aqui de 262 milhões de reais. 262 Não, milhões não vai de pagar reais. 40 milhões. Nem os 25 milhões vale a pena. Isso é muita grana. Eu tô Claro correto. que a chegada do Gerson muda o patamar de qualquer time do Brasil. Mas a ideia do Muda o Cruzeiro, patamar. só Mas, pra você cara, entender, é complicado. inclui o Jonathan Jesus, paga ali algo próximo de 8, 9, 10. Mas aí não vai vir. Os caras não querem, Vale não. pra cacete. Mas não, detalhe, eu não sei Aí nisso. sim. Mas não, tô falando Mas eu que não a sei ideia nisso do o Cruzeiro negócio colocaria maravilhoso. 10. A ideia do Porque Cruzeiro. quando o Cruzeiro foi contratar o Matheus Pereira, eles estavam pedindo 12,5. E o 100%, Cruzeiro chegou Cruzeiro a pagou pagar 5,5 por 50. 5,5 por 50, foi isso? Isso, foi isso. Não, mas foi 50 só? 50 só. É isso? O Cruzeiro tem 50 Então, quer dizer, milhões. eu sinceramente, eu não sei se o Cruzeiro vai dispor de muita grana para um negócio desse É um tamanho. negócio de risco não pelo futebol, Não, mas- por essa mas- questão. mas- Se Numa for negociação. para colocar o Jonathan Jesus no negócio, pode ser que vire. Mas pode o ser que é vire. muita grana? Cara, 10 milhões de euros não é muito dinheiro? É o mínimo pelo Mas Gerson. vale a pena? Pô, pra cacete. Não, O Gerson joga vale muita demais. bola. Vale Sim. demais. Ainda mais pela troca que tá O falando. Gerson toda joga hora. muita E bola. 10 milhões mais o Jonathan Jesus. Vale toda hora. Tipo isso. Eu acho algo que, assim. que ficaria ok. mas pro Zenit isso aí- Mas eu não Mas eu trabalho no duvido que o Zenit aceite. Ele isso é aí, titular lá. Esse é o ponto. É Não, saber se não, aceita. não, peraí. Eu tô dizendo que o Cruzeiro gostaria de Não, o pagar. que eles estão São falando duas coisas hoje é diferentes. tipo, vai, é o Jonathan mais 30. É isso. Porque eles falam. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.